Olá, pessoal. Estamos chegando na nossa lição de número 4 e agora podemos dizer realmente que estamos entrando na lição ou no texto de Deuteronômio. O texto para essa semana, como centro da nossa atenção, é o texto de Deuteronômio 6, talvez o mais importante dos capítulos do livro, e não somente isso, talvez um dos capítulos mais citados, direto ou indiretamente, nos textos dos apóstolos no Novo Testamento. Portanto, é uma lição que, por si só, já seria a lição que começaria e encerraria o trimestre nosso de estudos. É uma lição de bastante peso, é uma lição de reflexão, mas principalmente uma lição que retrata aquilo que a gente discutiu nas últimas 2 semanas como verdade presente, como ponto central da verdade presente. Vamos ao texto, o título da lição e o verso para essa semana. O autor propõe como título algo que está no próprio texto: ame o Senhor, seu Deus. E o verso escolhido é o texto de Deuteronômio 6, 5, que diz assim: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Por que é importante esse texto de Deuteronômio 6? Na realidade, esse texto tem uma série de questões interessantes. A primeira delas é que faz parte de uma questão cultural, uma questão de base do povo judeu, do povo hebreu, como, se não a maior, uma das maiores ou melhores ou mais importantes orações do povo hebreu. Acredito eu que seja realmente a oração mais importante, o Shema, essa oração proposta no texto de Deuteronômio 6. Para ter uma ideia de como essa oração é impactante no povo hebreu, você tem não só a peculiaridade da forma como eles oravam, por exemplo, quando faziam essa oração do Shema, colocaram a mão frente aos olhos ou cobrir os olhos para não perder a atenção nas frases importantes dessa oração, mas também isso virou algo dentro da cultura hebreia bastante significativo e materializado nos seus hábitos. Por exemplo, se a gente reparar ao longo do texto dessa semana, a primeira abordagem na lição dessa semana é o retrato desse sentido do amar a Deus. E essa expressão do amar a Deus vem retratada no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, como algo de tal importância e a ser lembrado com tanta referência, atrelado ao ser que deve ser amado, que é Deus, implicando, no caso do texto de Deuteronômio 6, a questão do temor ao Senhor, que na cultura israelita eles chegavam a escrever esse texto em pedacinhos de couro, enrolavam e atavam, amarravam a testa, significando de maneira literal aquilo que está no próprio texto de Deuteronômio 6, de atar no frontal ou na mão essa frase, essa expressão do amor a Deus, essa expressão do único Deus, essa expressão do ter a Deus como seu Senhor. Outros ainda pegavam esses textos, 3 ou 4 textos do livro de Deuteronômio, no capítulo 6, escreviam e punham em invólucros nos umbrais da porta. Alguns contam até que talvez escrevessem literalmente no portal da casa, na entrada da casa, nos umbrais da porta, esses textos. Tal é a importância que um israelita dava a esse capítulo. Portanto, não é um texto qualquer, é um texto de uma atenção bastante importante. Não só isso, talvez você perceba ao longo do estudo dessa semana que algumas frases comecem a saltar na sua mente, na sua memória, de coisas que Jesus falou e de coisas que Jesus vivenciou durante o seu ministério, porque de vez em quando ele fazia uma alusão a alguma das partes desse capítulo. Mas talvez a mais importante delas esteja no episódio inicial do ministério de Jesus. Vocês se lembrarem quando Jesus é batizado e Deus aparece em cena dizendo: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Logo depois disso, o texto bíblico, seja em Mateus ou em Lucas, diz que Jesus foi conduzido ao deserto, na versão de Mateus, conduzido ao deserto para ser tentado. Dentro dessa condição,
se você observar o final desse processo, já no fim dos 40 dias, quando Satanás aparece pessoalmente para Jesus, você vai reparar que Jesus responde às tentações de Satanás fazendo alusão a textos bíblicos. E, pelo menos de forma direta, duas dessas tentações têm citação de Deuteronômio 6. Não tentarás ao teu Deus, e a segunda resposta, somente ao teu Deus adorarás. Essas expressões, elas são tiradas desse texto, da essência do texto de Deuteronômio 6. Não só isso, quando Jesus é contestado pelos escribas, também ele responde com esses textos à referência do mais importante ou do principal dos mandamentos. Ou seja, de alguma maneira, a história de Jesus e a história dos apóstolos está intimamente ligada com esse texto. A primeira referência dessa semana tem a ver com amar a Deus e por que amar a Deus. O texto de Deuteronômio abre essa referência do amor a Deus, trazendo à tona uma questão. A questão de que esse Deus, que deve ser amado, é um Deus que, para os filhos de Israel, aparece como alguém importante, tanto para eles quanto para os seus pais, mas principalmente para eles, por causa de seus pais, baseado numa promessa que Deus faz. E esse amar a Deus é representado na cultura israelita por uma resposta de amor. Isso significa que amar a Deus não é uma atitude etérea, uma atitude simbólica, uma atitude exclusivamente sentimental, mas é uma atitude prática. Amar a Deus significa reconhecê-lo como Deus. Amar a Deus significa obedecer a Deus como tal. Amar a Deus significa guardar os seus mandamentos. Isso é uma coisa paradoxal no modelo bíblico, porque muita gente olha para essa afirmação, amar a Deus é guardar seus mandamentos, como uma visão autoritária de amor. Mas é interessante que Jesus, quando se despede dos discípulos, e normalmente as pessoas têm uma atenção maior para Jesus do que para o Deus do Velho Testamento, mas quando você olha Jesus falando com os discípulos, ele também referencia essa questão de que obedecer a Deus é importante de forma prática. E naquele caso em específico, ele vira para os discípulos e diz assim: vocês querem ser meus amigos? Então é fácil, basta fazer o que eu mando. É interessante Jesus dizer isso para os discípulos. Não parece ser a atitude de alguém que é visto pelas pessoas como um sujeito bonzinho, cheio de amor e graça, e agora aparece Jesus dizendo: vocês querem ser meus amigos? Façam o que eu mando. Tudo bem, você pode me dizer que na sequência Jesus vai dizer assim: uma coisa só vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas até mesmo essa referência vem do modelo de amor apresentado em Deuteronômio 6. Afinal de contas, amar ao próximo como a si mesmo, amar uns aos outros e viver nesse modelo de unidade implica em ter recebido Deus primeiro. Porque é impossível amar ao próximo sem ter amado a Deus. Não tem como. Uma coisa está intimamente relacionada com a outra. Caso contrário, esse amor vai estar manchado pela estrutura do egoísmo humano. É somente quando a graça nos atinge e nos retira da condição do pecado, da condição de soberania do pecado sobre a nossa natureza, que é possível o desempenho do amor. Caso contrário, esse amor vai estar sempre manchado com algum tipo de interesse, com algum tipo de troca, com algum tipo de perspectiva distinta daquilo que significa amar de fato. Portanto, essa referência de amor apresentada no texto de Deuteronômio traz como base, como fonte desse amor, o amor a Deus. E por isso, amar a Deus aparece com tanta ênfase. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua compreensão, conhecimento, entendimento. Ame a Deus acima e prioritariamente a qualquer outra coisa. Dentro dessa perspectiva, também é interessante observar quem é o objeto desse amor. No texto de Deuteronômio 6, o objeto desse amor é um Deus que é único. E aqui vem uma expressão bastante importante do texto, né, ali nos versos 4 em diante,
de como essa referência de atenção de Israel a essa expressão, ouve Israel, presta atenção, Deus é o único Deus. Porém, a expressão que aparece aqui, nosso Deus, para referenciar esse único Deus, e depois a expressão seguinte, seu Deus, que aparece na referência do amor, ela é uma expressão em singular, e isso é curioso, porque a frase está sendo dita para Israel como um povo, mas o texto, a expressão seu, aparece no singular. E embora na língua portuguesa a gente tenha a tendência de observar esse seu no singular, simplesmente para concordar com o povo, que vem na sequência, que também é uma palavra no singular, mas no caso específico do texto, esse seu tem a ver com o sujeito em nível individual. Como se no texto de amor a gente estivesse referenciando que o povo é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Uma expressão comum nos ditados populares, né? Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Portanto, essa expressão de amar a Deus de todo o seu coração é uma responsabilidade não do povo de Israel, mas de cada sujeito dentro desse povo individualmente. E quanto mais intenso fosse o amor individual para com Deus, mais forte seria o povo, porque o povo é tão forte quanto o seu elo mais fraco. O que também traz um outro aspecto interessante resultante desse amor. Uma vez entendido que o povo é tão forte quanto o seu elo mais fraco e que o amor é necessário no nível individual para com Deus, faz parte da natureza do povo cuidar um dos outros. Portanto, a consequência de amar a Deus é amar-se uns aos outros. Porque é neste amor manifesto na linha horizontal entre as pessoas do povo de Israel que estaria a segurança de garantir que cada um deles amasse Deus tão intensamente. E caso algum deles fosse encontrado como triste, acabrunhado, distante de Deus, o povo se juntaria a esse para fortalecê-lo. E então, o povo voltaria a ser forte. Caso contrário, a falta de fé de um ou a perda de fé de um contaminaria os outros e tornaria frágil o povo de Israel. De certa maneira, isso também é expresso quando a gente observa na história do povo de Israel as consequências do pecado de um indivíduo. Por exemplo, o dia da expiação. Todos deveriam afligir suas almas a Deus, diante de Deus. E caso um dos membros do povo de Israel fosse encontrado em pecado, o povo inteiro estaria comprometido. Afinal de contas, quando o sumo sacerdote entrava no santuário, no lugar santíssimo, e apresentava-se diante de Deus como representante do povo, a garantia da sua vida também estava atrelada à responsabilidade do povo de Israel em ter efetuado o preparo necessário para aquele dia. O que nos leva à segunda parte do texto de Deuteronômio 6, cuja expressão paradoxal com o amor é temer a Deus. Sim, temer a Deus tem tudo a ver com amar a Deus. O temor do Senhor, que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria, não tem a ver com ter medo de Deus, mas ter consciência de quem Deus é e de quem nós somos. Quando a gente observa Deus e vê Deus na expressão da sua santidade, e nos olhamos no espelho e nos percebemos como pecadores, essa distância produzida entre o pecado e a santidade de Deus leva o ser humano a temer a Deus, reconhecer que a santidade de Deus não é suportável pelo pecado humano. E sim, pode até haver, num primeiro momento, uma expressão de temor ligada a medo. Afinal de contas, o pecado diante de Deus é destruído, o que significa dizer que todo pecador que na condição de pecador se achegasse a Deus seria consumido por sua glória. Porém, há algo no meio do caminho, algo que separa essa condição da morte iminente de um pecador diante de um Deus santo e a vida possível a esse mesmo pecador. E isso se faz por um fator. Deus nos redimiu. Deus pagou o preço desse pecado. Se a gente observa a expressão de um dos textos de estudo dessa semana, que é o texto de Efésios, capítulo 2, os versos lá de 1 a 10, a expressão desse texto é muito interessante da gente observar. O texto diz mais ou menos assim: vocês estavam mortos nos seus pecados, e
Nesses pecados, vocês estavam acostumados a viver. Interessante essa relação. O pecado está no ser humano e ele se acostuma com isso. Tanto se acostuma que não buscaria Deus, mas Deus vem na direção do ser humano e, como é rico em misericórdia, no seu grande amor, ele nos ama antes de nós mesmos tomarmos consciência disso. E nessa condição, estando mortos, ele vai lá e nos põe de volta à vida, ele nos ressuscita com Cristo. E a partir dessa referência nos faz assentar nos lugares celestiais com esse Cristo. Essa expressão de Efésios nos mostra que antes de nós mesmos, Deus já está. A expressão de que o Cordeiro é morto desde antes da fundação do mundo deixa bem claro o fato de que Deus, entendendo a possibilidade do pecado, já proveu todas as alternativas de salvação. Isso significa que Deus nos amou primeiro, que é algo que também a gente vai ser chamado a atenção a observar na lição dessa semana. O que significa Deus ter nos amado primeiro, Deus ter antecipado os fatos, é algo que o próprio texto da oração de Deuteronômio 6 faz retratar. Por que que Israel responde em amor a Deus e deve responder em amor único e direto a Deus? Por uma razão. Deus amou primeiro. Isso significa dizer que não há nada em nós que justifique o processo. Não há nada em nós pelo qual possamos nos gloriar. E, aliás, isso é uma expressão de Efésios 2, quando lá no verso 8 o texto vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E é assim para que ninguém se glorie. A glória está em Deus. Então, dentro dessa referência, dentro dessa abordagem, a expressão do amor e a expressão do temor se interligam com uma situação. Deus nos amou primeiro. Essa essência de amor e temor você vai encontrar presente em vários dos textos do Novo Testamento, mas principalmente nos textos que abordam o tempo do fim. Quando o ser humano vai ser colocado numa situação de xeque-mate, numa situação final de escolha, onde só haverão duas opções, Deus ou Satanás, no sentido direto, e exposto de forma direta. A resposta a essa condição ou será um amor pleno e genuíno, voltado para Deus, ou a discordância completa dele. Por isso a expressão de Apocalipse 14 é tão enfática: temei a Deus, dai-lhe glória. Essas duas referências, temor a Deus e glória a Deus, estão ligadas à essência do que Deus fez. Fomos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, dar glória a Deus é reconhecer que fomos salvos por Ele. E temer a Deus significa reconhecer a santidade de Deus diante do pecado, mas ao mesmo tempo, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, nos referencia que sabedoria é uma pessoa. E, portanto, temer a Deus é reconhecer a pessoa de Cristo e o que Cristo fez por nós. O que significa também que, para além da distância do pecado e da santidade, existe a proximidade do Cristo que nos salva e do que foi salvo por Cristo, num amor que constrange. Daí o temor. Essas duas referências levam ao amor pleno, que é a resposta de obediência. Como não amar alguém que se deu? Como não amar alguém que morreu por mim? Como não obedecer a alguém que me amou primeiro, sem esperar nada em troca? Aliás, esperando algo em troca, que eu viva e não que eu morra. Aliás, essa é a única coisa que Deus espera. Não há nada que eu possa fazer para Deus que torne Deus melhor ou pior, que torne Deus maior ou menor. A grande questão não é essa. A questão é o que Deus fez por mim. Portanto, a referência no texto é a expressão direta de que Deus nos espera, não porque Ele precise, mas porque nós precisamos dele. E isso é amor no sentido mais pleno. Nós também fomos provocados, ou seremos provocados na lição dessa semana, para observar uma outra questão. A questão de que essa referência do amor primeiro, de ter resgatado o povo, também é um pedido de lembrança.
E daí vem a expressão cultural de Israel de colocar o texto grudado na testa numa tirinha de couro e amarrar e pôr na mão enquanto ora, colocar no umbral da porta. Essas referências presentes no apelo de Deuteronômio 6, na realidade, também trazem à tona a importância de manter esse processo vivo, de ensinar isso às próximas gerações, mas também mostra algo que Deus havia prometido: eu farei misericórdia por 1000 gerações. A expressão de que Deus vai manter a sua promessa por 1000 gerações é significativa por uma série de coisas. Por exemplo, Israel rejeitou o Cristo no sentido de nação, de povo de Deus, não no sentido de indivíduos. E nessa rejeição do Messias, afastou de si o cumprimento final da promessa. Mas aquilo que estava embutido na promessa inicial persiste até os nossos dias, tanto que se você observar o comportamento e o que acontece com os judeus ao redor do mundo, você vai perceber que uma parte significativa dessa bênção por 1000 gerações ainda se faz presente até os nossos dias. Óbvio que nós estamos falando de bênçãos de natureza física, de prosperidade ou questões ligadas à situação exclusivamente física, não necessariamente espiritual. Mas, de qualquer maneira, a parte de Deus ele cumpriu. Se eles seguissem os estatutos, aquilo que Deus coordenou, eles seriam uma nação próspera, seriam um povo próspero. Ainda que a gente não possa falar isso da estrutura como nação israelita, como indivíduos que ainda seguem esses princípios, muitas dessas bênçãos ainda se fazem presentes. Outra coisa interessante é imaginar o tempo disso. Às vezes a gente não se dá conta das expressões, mas 1000 gerações. Se a gente imaginar que cada geração dura 25 anos, nós estamos falando aí que 1000 gerações é 25 por 1000. São 25 mil anos. A história do povo hebreu, se contar desde o início lá com Moisés, no Monte Sinai, até os dias de hoje, teria dado 3.500 anos em números redondos. Ainda falta um bocadinho, pelo menos 21.500 anos, para que se esgote a misericórdia de Deus de 1000 gerações. Tanto essa expressão é muito importante naquilo que significa Deus amar primeiro e Deus cumprir o que promete. O que dá mais relevância à resposta de obediência. Um Deus que ama por 1000 gerações tem como resposta óbvia o amor de quem é amado com essa intensidade. É por isso que a obediência aos mandamentos se faz tão significativa no Novo Testamento. Algo que, infelizmente, a cristandade parece ter perdido de vista, ou pelo menos já não dá tanta importância quanto deveria, ou pior, altera o significado. A repetição insistente do texto de Deuteronômio 6 no Novo Testamento, em diversas frases de Jesus e dos próprios apóstolos, é como se a gente estivesse procurando no Novo Testamento um mapa que se perdeu. A graça de Cristo foi tão impactante que as pessoas perderam de vista a resposta e ficam ali embebecidas na graça, o que é fantástico, porque fomos salvos, fomos ressurretos da morte que o pecado produziu. Mas qual é o tipo de resposta que um cristão que foi salvo por um Deus dessa maneira dá a esse mesmo Deus? Deveríamos repetir, do mesmo jeito que Israel, a mesma oração. Esse é o nosso Senhor, nosso único Deus. E a resposta prática a esse Deus é a obediência. Daí a ênfase de João, no capítulo 4, no capítulo 2, no capítulo 5 da sua carta, sobre a questão dos mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos, essa é a referência principal da carta de João. Mais do que isso, ele ainda afirma: aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, torna Deus mentiroso. Isso sempre me chamou a atenção, essa inversão. Se eu não guardo os mandamentos, o mentiroso é Deus, quando eu digo que amo. Essa é uma questão direta resultante de que, se eu amo a Deus, a única resposta possível é guardar os seus mandamentos. Mas se eu digo que amo e não guardo os seus mandamentos, significa que o amor de Deus não é verdadeiro, pelo menos não em mim. E aí Deus seria mentiroso ao dizer que aquele que é salvo responde assim.
porque esse é o resultado natural da salvação real. Significa dizer que se eu não guardo os mandamentos, eu não entendi o que Deus fez por mim e não entendi a salvação. Daí a importância disso como verdade presente, porque o grande questionamento do tempo presente é a obediência. Em nenhum tempo, talvez no dilúvio sim, mas em nenhum outro tempo a humanidade se distanciou tanto de Deus e se aprofundou tanto na autossuficiência e na ignorância a respeito de Deus do que no nosso tempo. Daí a expressão bíblica de como nos dias de Noé, a humanidade desse tempo se comportará da forma como Timóteo a descreve, tempos trabalhosos e toda sorte de pecados manifestos de maneira direta na vivência das pessoas, afundando cada vez mais a humanidade nesse contexto de pecado. Para esse tempo, nesse contexto, somos convidados a repetir a oração do Shema, não como uma retórica, não como um desenho de um ditado popular, mas como uma oração sincera. E por isso a lição dessa semana vai terminar com um olhar para o tempo de Jesus e o comportamento, a forma como o farisaísmo, como os sacerdotes e os líderes da época de Jesus respondiam a essa oração ou manifestavam essa oração. Tanto que, de uma forma irônica, num sentido histórico, alguns desses chefes da lei, desses principais do templo, desses principais da cultura israelita, chegam-se para Jesus com uma pergunta: qual dentre os mandamentos é o principal? Essa expressão você vai encontrar lá no texto de Marcos, no capítulo 12, dos versos 28 a 30, e olha a história que interessante. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo Jesus, e Jesus lhes houvera respondido, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E a resposta de Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Porque é irônica essa história. Os escribas eram os que ensinavam os garotos, a partir de uma certa idade, até que completassem 12 anos, a se preparar para a transição da vida infantil para a vida responsável. A partir de agora, depois dos 12 anos de idade, eles seriam responsáveis pelos seus próprios pecados e dependeriam de si mesmos para ir ao templo e ofertar sacrifício a Deus. Se vocês lembrarem, Jesus passa por isso. Quando ele completa 12 anos, seus pais o levam ao templo, ele vai diante dos escribas, dos sacerdotes que estão lá no templo, e começa a responder às questões, ele está fazendo a transição. E as respostas de Jesus são tão significativas que eles se encantam a tal nível que Jesus fica 3 dias ali no templo. Os pais foram embora achando que Jesus estava junto e depois descobrem que não estavam, voltam para procurar e ficam por 3 dias distantes de Jesus, procurando Jesus em tudo que é canto, e aí vão achar Jesus no templo. E os escribas que estão lá interrogando Jesus durante todo esse tempo indagam aos pais quem é que foi o mestre dele, porque eles nunca viram alguém responder com tanta propriedade os textos bíblicos. Jesus tinha aprendido na fonte e não na fonte adulterada dos escribas. Porque é irônica essa pergunta dos escribas para Jesus. Eles deveriam ensinar aquilo que é a essência de Deuteronômio 6 e estavam ensinando outras coisas. E Jesus resume todas as leis, inclusive as leis que eles próprios criaram, os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Alguns estimam que nessa época já existiam mais de 600 leis ao redor da lei de Deus. Outros falam até em um número maior do que esse. A pergunta é, por que perguntaram isso para Jesus? É óbvio, no meio de tanta confusão, saber o que é realmente importante, de fato, seria a pergunta que valia $1 milhão. E Jesus responde, com clareza, de forma direta. Só tem uma resposta para a pergunta de vocês, e a resposta é: ame a Deus. Acima, à frente, prioritariamente a qualquer coisa. Mas isso é muito mais do que uma retórica de amor. É um amor que, de fato, obedece aquilo que Deus pontuou. Não à toa, o remanescente é configurado na estrutura de Apocalipse como sendo aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus.
ou o testemunho de Jesus em outros textos. Essa expressão, a referência profética como mensagem fundamental, a fonte da verdade, a palavra de Deus, e os mandamentos como resposta de obediência, destacam quem é o remanescente. Daí a importância desse texto de Deuteronômio, porque é exatamente esse texto que referenciava o remanescente fiel nos dias de Israel. Esse mesmo texto referencia o remanescente no fim da história. A pergunta que não quer calar na lição dessa semana é: qual é a resposta do povo de Deus presente a essa oração do Shema? Meu conselho para você é que durante essa semana você tome tempo de ler, reler esse texto de Deuteronômio 6, mas principalmente faça um exercício. Tente ver quais textos e passagens você se lembra do Novo Testamento que direto ou indiretamente fazem alusão a esse texto. E vai anotando cada uma delas. Se for necessário, pega lá uma concordância bíblica ou um outro texto de apoio, outro livro de apoio, e tente referenciar quantas vezes essas passagens aparecem. Outra forma de fazer isso é, se a sua Bíblia tiver notas de rodapé, em várias delas você vai encontrar várias dessas referências cruzadas de onde esses textos são listados no Novo Testamento. Mas principalmente faça um exercício, observe as cenas onde esses textos foram citados, ou o contexto onde os apóstolos fizeram citação. E você vai perceber que cada um desses contextos traz instruções preciosas para a vida presente, para a vida hoje, de nós como cristãos do último tempo da história. E que ao final dessa lição você tenha encontrado qual é a referência de povo. E lembrando que povo é indivíduo. A corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. Então, qual é a referência de indivíduos? Qual é a referência pessoal? Qual é o tipo de vida que eu devo ter hoje que, de alguma forma, mostre ao mundo o que Israel devia ter mostrado no seu tempo? Deus ainda se faz presente nesse mundo. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Mas só é possível amar uns aos outros se houver, em primeiro lugar, o amor para com aquele que nos amou primeiro. Que Deus abençoe você, tenha um bom estudo essa semana. Nos encontramos no final da semana, na revisão da lição, no próximo sábado. Um grande abraço e até lá. Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos, em primeiro lugar, pelo dom da vida. Te agradecemos porque o Senhor nos brindou com um amor que vem antes mesmo de nascermos. Obrigado porque esse amor se estende por 1000 gerações, mas principalmente obrigado porque vivemos no tempo da história onde esse amor manifesto na vida dos teus filhos será crucial e um divisor de águas entre aqueles que de fato amam a Deus e o adoram e aqueles que, distante disso, negam esse amor e criam formas as mais variadas para o engano e o distanciamento do significado desse amor. Dá, Senhor, que ao entendê-lo possamos responder em obediência e principalmente em esperança de poder encontrá-lo ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.